Olá, estamos mais uma vez gravando aqui a nossa aula online para vocês, alunos do nono ano, que é o assunto do livro de vocês, né? Está na página 47, como vocês podem ver aqui, nós vamos estar trabalhando o emprego da vírgula. E eu coloquei aqui no quadro algumas anotações em que vocês poderão seguir também. E a gente vai tentar explicar um pouco. Então, quando a gente fala em vírgula, muitos de nós vem à cabeça que a gente usa vírgula apenas ou praticamente numa sequência de itens, como por exemplo, eu gosto de frutas, banana, vírgula, laranja, vírgula, manga. Então, isso daí sim também é o emprego da vírgula. No entanto, a gente vai ter várias outras situações onde empregamos a vírgula, como por exemplo, aqui eu tenho, o primeiro item aqui é para a vírgula. Para que serve a vírgula? O uso da vírgula. Para separar os núcleos de um termo. Ou seja, eu tenho, vamos pensar o seguinte, a oração ela tem sujeito e predicado. E tem várias outras situações. Então, quando eu tenho a seguinte frase. O Fabrício, vírgula, a Lia, vírgula, a Crislane. Eu vou ter aí uma sequência aqui, ó. Eu vou ter núcleos de um termo. O núcleo, ele pode estar tanto dentro do predicado quanto dentro do sujeito. Então, neste caso, eu tenho que fazer o quê? Usar a vírgula para separar os núcleos de um termo. É isso que acontece. Por exemplo, no exemplo aqui eu tenho o milharal, a horta, o pasto e a mata ficaram mais verdes nas chuvas. Então, aqui, o milharal, a horta, o pasto e a mata, eles são o quê? Os núcleos de um termo. De quem é esse termo? Do sujeito. Então, quem ficaram mais verde nas chuvas? Aí são essas respostas. Então, é neste caso aqui o emprego da vírgula. Ó. Eu vou usar para separar o quê? Os termos, os núcleos de um termo. Então, a sequência é a mesma, aquele que você já conhece, que é para separar uma sequência de vários itens. Então, esse daqui é a sequência. Então, eu tenho a separação aqui da vírgula. Só não vou ter aqui entre pasto e mata, porque o i, neste caso, ele vai substituir a vírgula, certo? Então, esse daqui, o primeiro exemplo aqui, é de uma situação que você já conhece, que é separar os núcleos de um termo, tá? Uma sequência, a mesma coisa que uma sequência. O outro exemplo que eu coloquei aqui, do emprego da vírgula, é para isolar, certo? Olha aqui a palavra. Isolar o aposto, o nome de lugar e vocativos. E aí, para quem não lembra o que é um aposto, para quem não lembra o que é um vocativo, é bom a gente fazer aqui uma revisão, né? Dá para a gente fazer a revisão através dessa frase aqui. Eu tenho letra A. Lia, aluna do nono ano, nasceu no Piauí. Observe o seguinte, eu tenho aqui, depois da palavra Lia, eu vou ter uma vírgula. Depois da palavra nono ano, eu vou ter outra vírgula. Eu tenho esse termo aqui no meio. Ó. Lia, vírgula, aluna do nono ano, vírgula, nasceu no Piauí. Quando eu faço uma explicação de um sujeito aqui, eu tenho a Lia, o sujeito, né? Aliás, o sujeito vai ser tudo isso daqui. Mas essa explicação que está aqui dentro é o que eu vou chamar de aposto. Ó, aposto é o quê? Uma explicação. E quando eu coloco essa explicação dentro de uma frase, essa explicação tem que vir, ela obrigatoriamente tem que ser dividida por vírgula. Por isso que diz assim, ó, isolar o aposto. Ou seja, de um lado está aqui o nome, né, Lia, e aqui eu tenho a explicação dela. Essa explicação de quem é a Lia é o aposto. E em toda situação, em todas as frases que vocês forem usar, um aposto também tem que estar entre vírgula. Por exemplo, eu, vírgula, brasileira, em várias declarações tem isso daí, ó. Eu, vírgula, brasileira, vírgula. Então, isso daí por quê? Porque é um aposto. O aposto tem que vir separado por vírgula. Uma outra situação aqui, no caso, nome de lugar. Ó, aqui eu tenho a seguinte frase. Lagoa de São Francisco, vírgula, 17 de junho de 2020. Então, essa vírgula aqui é o quê? Por que ela está sendo empregada aqui? Porque ela vai servir para isolar o nome de lugar. Então, todas as vezes que vocês forem colocar o nome de algum lugar
seguido de datas, por exemplo, fazer um documento, fazer qualquer informação que vocês forem fazer, aí se precisar de colocar o nome do lugar lá no final, por exemplo, São Paulo, vírgula, 20 de junho de 2020. Então, isso daí, principalmente quando a gente faz, às vezes, em documentos, tem que ser separado por vírgula, tá bom? Nome de cidades, nome de lugares. O outro caso aqui é quando eu vou falar em vocativos. Olha aqui, eu tenho Júlio, vírgula. Você poderia fazer as tarefas solicitadas? Júlio, você poderia fazer as tarefas solicitadas? Isso daqui é um vocativo. O que são vocativos? O vocativo é o termo que vai servir para que eu possa... são os termos que vai servir para que eu possa fazer um chamamento. Então, aqui, quando eu coloco Júlio, vírgula, isso daqui é um chamamento. Eu estou chamando o nome da pessoa. Eu estou, de uma certa forma, tentando chamar a atenção, utilizando o nome de alguém ou uma palavra parecida, tipo, ei, você aí, me dá dinheiro aí. Então, ei, você aí, esse ei, você aí é um vocativo. Então, tem que ser separado por vírgula, tá certo? Aposto é uma explicação, vocativo é um chamamento. Então, todos os chamamentos têm que ser separados por vírgula. Isso daí é uma regra do uso da vírgula. Talvez, e aí aqui nós temos aqui, ó, a terceira regra do uso da vírgula, que são os adjuntos adverbiais deslocados. Professor, e o que é adjunto adverbial e principalmente deslocado? Então, adjunto adverbial, eles equivalem pelos advérbios. E o que são os advérbios? Advérbios são aquelas palavras que dão ideia de lugar, que dão ideia do modo como as coisas acontecem, que dão ideia de tempo, que dão ideia de negação, de afirmação e tantos outros. Então, as locuções adverbiais, ela tem praticamente os mesmos valores dos advérbios. Então, quando esses advérbios estão deslocados, ou seja, não estão na ordem como poderia aparecer na frase, eles estão de forma deslocada. E é isso que eu vou apresentar para vocês aqui nos 4 exemplos que eu vou citar. Eu comecei aqui, vou começar com vocês pelo último exemplo. Na letra D, eu coloquei aqui, ó. Os professores analisaram o documento com muito cuidado. Com muito cuidado aqui, bem no final, até aqui, com muito cuidado, é o adjunto adverbial. Ou seja, aqui está dando o modo, está indicando a maneira como o professor analisou esse documento. E ele está feito numa ordem direta, certo? Ele não está deslocado. Então, essa frase aqui, ela não vai ter pontuação, não vai ter o sinal, a vírgula, por quê? Porque o advérbio que eu tenho lá no final, com muito cuidado, está colocado na sequência direta, ou seja, sujeito, predicado e o adjunto adverbial. Nesses outros casos, observe o seguinte. Eu tenho na letra A, eu tenho a mesma frase. Ó. Os professores analisaram com muito cuidado o documento. Ou seja, essa mesma frase ela está empregada aqui na letra A. A mesma frase na letra D está empregada na letra A. Aqui, o adjunto adverbial, deixa eu brincar com a pincel vermelho. Esse adjunto adverbial, ele está deslocado do seu lugar normal. Ele poderia ser como esse daqui no final. No entanto, a pessoa que foi escrever a frase, ele trouxe ele para o meio da frase. Portanto, ele é um adjunto adverbial deslocado e aí ele tem que estar intercalado entre vírgula. Olha a mesma frase em um outro emprego. Com muito cuidado, os professores analisaram o documento. Observe que o adjunto adverbial, ele saiu do final da frase, que é a sequência, digamos assim, correta, direta, e veio aqui para o início. Então, observe que depois desse adjunto adverbial, que está deslocado, eu vou usar a vírgula. E o terceiro caso eu tenho os professores, com muito cuidado, essa vírgula não é aqui não. Os professores, com muito cuidado, analisaram o documento. Aqui, depois do sujeito aqui, eu já tenho o adjunto
adverbial deslocado, ou seja, ele poderia ficar no final, como na letra D, ele está no final, mas aqui ele saiu da sua forma normal e se deslocou para depois aqui da palavra professor. Portanto, a vírgula também é obrigada. E também, gente, vai ter várias outras situações onde vocês poderão estar usando a vírgula. Por exemplo, em orações coordenadas, em algumas orações coordenadas que talvez a gente ainda vá seguir para frente nesse ano, na sala de aula, falar sobre orações coordenadas, orações subordinadas também, a gente tem o emprego da vírgula. E em termos explicativos, às vezes vai ter muita situação que a gente usa a vírgula em termos explicativos. Por exemplo, ele não veio hoje, vírgula, ou seja. Então, esse ou seja, ele é um termo explicativo, portanto, ele também vem separado por vírgula. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com relação a esse sinal de pontuação tão importante. Depois eu vou colocar links, uns links mais bem trabalhados, vou estar colocando também, vou gravar uma outra aula, onde a gente não pode empregar de forma nenhuma a vírgula, porque nesse daqui é onde eu posso estar empregando a vírgula. Na sequência desse vídeo, vou fazer um outro onde a gente não pode estar empregando a vírgula, tá certo? Então, um abraço e até a próxima aula.